Olá, pessoas! Acho que é certo dizer que esse filme do Venom era uma incerteza na vida de todo mundo. Ninguém sabia qual era a sua proposta, se ia adaptar algum arco, se fazia parte do universo Marvel, se o Homem-Aranha ia aparecer e principalmente se ele ia ser bom. Eu mesmo, vocês puderam ver no meu vídeo sobre as impressões, sobre as expectativas para Comic Con, que eu tinha medo desse filme. Porque a impressão que dava é que ele ia adaptar o arco dos quadrinhos em que o Venom vai atrás de outros 5 simbiontes e ataca e acaba com cada um deles. Isso pra mim ia ser o fim da picada, literalmente, porque ia transformar o Venom em um herói, ia botar outros personagens para serem vilões no lugar do Venom, sendo que o Venom é um vilão. O filme mesmo é vendido como um filme de vilão. E agora que eu assisti o filme, eu posso dizer que eu tava errado. Mas vamos por parte. Primeiramente, vamos à sinopse do filme, né? Ed Brock é um jornalista, um repórter, de um programa bem próprio dele, em que ele vai direto na ferida, ele é incisivo, ele vai atrás das coisas e meio que resolve ela. E ele tá num relacionamento com uma advogada. E a emissora que transmite o jornal dele fez um acordo com uma empresa chamada Vida, Life, acho que é Nova Vida, alguma coisa assim. E aí eu fui encarregado do Ed Brock ir até essa empresa e conversar sobre o programa espacial deles. Porém, logo antes disso, nos primeiros segundos do filme, nós já fomos apresentados a um foguete da empresa que caiu e um simbionte fugiu. Vários tripulantes desse foguete morreram. E acaba que, por acaso, a namorada de Brock, ela fica encarregada de defender a empresa. Então, um dia o Ed Brock o Ed tá em casa e ele tá, sei lá, olhando assim o computador da namorada, vai tomar uma aguinha assim de madrugada, olha o computador dela, tá ali bloqueado, aí vê uma notificação de e-mail. Ele, na curiosidade, desbloqueia o computador e vê o e-mail mostrando justamente sobre o relatório da empresa pra namorada dele defender. Então ele lê o relatório e vê que 3 pessoas morreram na queda da nave. Então, no dia seguinte, ele vai fazer a tal da entrevista com o dono da empresa e ele vai direto na ferida. Ele não fala sobre o projeto espacial e vai logo falando sobre testes em humanos e sobre mortes e corta ali. Então já cria uma animosidade entre o Ed e o dono da empresa. E aí tem uma grande sacada que você já entende exatamente que ele é o vilão do filme, né? O antagonista da história. E ele já ameaça o Ed. No dia seguinte, o Ed é demitido e a namorada dele também. E, além disso, a namorada termina com ele. Eles estavam noivos já e ela termina com ele porque ele usou ela. E cá entre nós, realmente usou, né? O Ed foi um babaca. Então, dá um saldo de 6 meses no tempo e o Ed tá ferrado. Muito ferrado. Ele tá num apartamento de merda, com um vizinho que toca alto pra cacete, que toca música alto pra cacete, tem problemas de se controlar, bebe toda hora. E por conta do destino ele acaba encontrando o simbionte. Então vamos falar do Venom, tá? Que eu quero logo falar disso. O Venom é a melhor coisa desse filme. O Venom tá excepcional. Eu vou dividir a minha análise em 3 momentos: início, meio e fim do filme. Por quê? Porque pra mim são experiências diferentes. O início do filme pra mim é um saco, tá? De 0 a 10 eu dou 4 pro início do filme, porque o início do filme é muito chatinho. Ele vai te dando uma expectativa de que o filme vai ser chato, de que vai ser exatamente o que eu tava dizendo lá antigamente, que o filme vai ser o de um herói, que o Ed é só um cara genérico, que vai converter o Venom pro bem, não sei o que. E eu diria que essa parte vai ter um momento em que o Ed acaba encontrando com o Venom. Não vou dar spoiler aqui, vocês sabem, eu não dou spoiler, mas ele encontra com o Venom. E o Venom já tinha passado por vários hospedeiros que não conseguiam comportar ele. E o Ed comporta. E desde o momento em que o Ed tem contato com o Venom, começa uma transição. O Ed, ele começa a ter como se fossem surtos, tipo, quando o Venom começa a se manifestar dentro dele, ele começa a se tremelicar, a ter uns ataques, a ficar como se fosse paranoico. E eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, porque eu ri. É muito engraçado o Ed tendo esses ataques, o Venom falando na mente dele e ele doido assim.
Eu achei engraçado. Provavelmente não era a intenção dos diretores que a gente risse disso, mas eu ri porque ele parece um cracudo, um usuário pesado de drogas. E acaba sendo muito engraçado. Acaba que a empresa vai atrás do Venom, já que ele é como se fosse um objeto de pesquisa deles. Bom, eles vão atrás e aí que tem aquela cena que você viu no trailer da porradaria no apartamento. E a partir daí você percebe o quão foda é o Venom. E é a partir daí que tem a metade do filme. Pra mim, a melhor parte do filme é o meio. Por quê? Nessa hora que nós começamos a entender o Venom, a conhecer ele. E nessa parte do apartamento, quando ele nocauteia todo mundo, ele vai e começa a falar sobre matar todos eles, sobre fazer uma pilha de corpos, arrancar as cabeças, fazer uma pilha. E o Ed começa a ficar... Como assim, mano? Esse bicho é um maníaco. E aí começa a falar: eu não acredito que eles fizeram um Venom incrível assim. Pois bem, e a partir daí tem aquela perseguição toda que você também viu nos trailers. E aí te deu um toque muito bom, porque em outros filmes me criaram a sensação de que eu esperava que o Venom fosse se defender dos tiros, dos carros e tudo mais, sendo engraçadão, sabe? Tipo, dar uma porrada e dar uma piadinha. E, na verdade, não, cara. O Venom, ele faz só o necessário pra se manter vivo. E tá nem aí pros humanos. Então, tipo, se o cara manda um míssil e o Ed tá dirigindo a moto, e o cara manda um míssil, o Venom arranca uma porta de um carro que ele tá passando e taca no míssil pra se proteger. Se ele tá o Ed chega na moto num cruzamento e outros carros cercam ele só se estica, se prende num poste e dá uma derrapada. E já era, tchau. Ele não fica perdendo tempo fazendo piadinha. O Venom tá ali focado em sobreviver e manter o Ed vivo, porque ele deixa bem claro que é muito difícil para um simbionte viver sem um hospedeiro, e por isso ele precisa do Ed, que é até agora o único hospedeiro que conseguiu comportar ele. Logo após essa perseguição, o Venom já pula na água e leva o Ed até o outro lado da Bahia. O filme se passa em São Francisco, então tem aquela ponte enorme característica da cidade. Ele atravessa tudo muito rápido, o Venom absolutamente rápido na água, e ele chega do outro lado. E aí o Ed tá assustado demais, e é aí que rola a melhor parte do filme, que é o Venom sai assim do corpo, faz só a cabeça e fala com o Ed. E ele se apresenta e fala assim: Ed, você é só um veículo, eu só preciso de você, porque eu vou voltar pro meu planeta e vou trazer todo mundo pra cá pra destruir esse planeta. Cara, é sensacional. O Ed fica muito assustado, fica... O que eu faço? E é muito, muito bom. Depois disso temos o Ed tentando passar as informações que ele coletou pro jornal dele. E aí tem outra cena sensacional em que ele é cercado por um grupo de policiais táticos. E o Venom, cara, é sensacional que o Venom é a primeira vez que o Venom toma conta do corpo dele. Na verdade, ele toma conta do corpo dele também no final da perseguição e tal. Que é aquela parte no trailer que ele veste assim a cabeça pela primeira vez e fala: nós somos Venom. No filme ele não fala nós somos Venom. A partir desse momento, ele tenta entregar os dados que ele coletou de toda essa pesquisa pro jornal dele, que mesmo demitindo, ele acha que ele pode conseguir alguma coisa com isso. Então, ele chega assim no portão, não tem como entrar, e o Venom fala: vamos escalar. E o Venom, ele vai escalando que nem um animal mesmo. Ele toma conta do corpo do Ed e vai andando nas quatro patas, tipo, se puxando e depois empurrando com a perna, sabe? Como se fosse um cachorro subindo, e é sensacional. E ele chega no topo do prédio, olha pra cidade e fala: até que aqui é um lugar bonito. É uma pena mesmo que tudo isso aqui vai ser destruído. É sensacional. Pois bem, depois de toda essa parada, quando eles vão sair do prédio, eles são cercados por um grupo de policiais táticos. E aí que a coisa fica sensacional, que quando os policiais apontam pra ele, o Ed levanta as mãos, né, ainda sem o Venom, melhor, ainda sem estar coberto pelo Venom, e aí os policiais botam as máscaras porque eles vão lançar granadas de fumaça. E aí eles falam assim: máscaras! Aí todos eles botam as máscaras, e aí o Ed, máscara, aí o Venom, agora, aí o Venom vai e fecha assim. Todas as vezes em que tem esse negócio do Venom fechar assim a cara no Ed, ou cobrir de alguma forma, é sensacional. E nesse momento tem um confronto épico do filme, em que todos os policiais estão contra o Venom, e o Venom tá destruindo todos eles. Não é nada muito explícito, mas tipo, é brutal. O Venom, ele tem luxúria em matar, ele é o Venom dos quadrinhos, ele tá nem aí pros humanos, ele só quer fazer as coisas dele. Isso fica muito explícito quando um policial joga uma granada, ele pega assim a massa e joga, e depois o outro joga outra, ele morde, e só sai essa fumaça pelo resto da boca dele, e começa a anuviar todo o ambiente. Então o Venom começa a dar porrada em todo mundo sem saber o que conseguir fazer, sem conseguir parar aquela máquina de matar. E o Venom lá pegando um policial e batendo em todos os outros até o cara se despedaçar na mão dele.
sensacional. Bom, depois várias outras aventuras, chega o final do filme, e o final do filme é meio ruinzinho, porque aí introduz um mini spoiler aqui, que você poderia imaginar, que tem o confronto do Ed com o dono da empresa, e cada um tem um simbionte, porradaria, e aí que tem uma quebra, porque no meio do filme nós tivemos o Venom carniceiro, carnificina não. E aí tem esse Venom que sai matando todo mundo, que tá nem aí pros humanos, e no final ele quer defender a Terra. Ele vira meio que amiguinho do Ed, e isso não gostei muito, porque lá naquela cena que eu comentei, ele fala que tá nem aí pro Ed, que ele é só um veículo e que ele vai proteger o Ed justamente porque ele não pode ficar sozinho. E acaba que no final ele meio que acaba gostando do Ed e tal, e aí tem um confronto que é bem maneiro contra o vilão do filme, é realmente um vilão, mas o Venom não é tão herói quanto eu imaginei que ele fosse ser. E aí tem um confronto, e é muito legal você ver que o Venom não tem todas as habilidades que os outros simbiontes têm. O Venom, ele só consegue, tipo, se expandir. Como assim? Ele consegue dar uma porrada, tipo, esticar os tentáculos, a gosma, e dar uma porrada, mas ele não consegue fazer uma lança com a mão, ele não consegue fazer uma ponta que atravesse. Já o outro simbionte consegue, ele consegue fazer lâminas e tal. Tanto que aquela cena que tem no trailer do cara fazendo assim na sala e cortando tudo, não é o Venom. E aí é muito legal você ver que cada simbionte tem uma característica, apesar de que nesse filme só tem o Venom e o outro. Todos os outros simbiontes que estão no trailer morrem, e isso já é sensacional, que me surpreendeu do que eu achava que ia ser o filme. E é muito legal você ver também que o Ed é um pobre ferrado, um coitado mesmo, que não tem nada na vida e não tem nada a perder, e por isso que ele topa essa parada toda com o Venom e arrisca tudo contra a empresa. Porém, acaba forçando um pouco, porque nesses 6 meses entre aquele início que eu comentei e o início de verdade do filme, a namorada, a ex-noiva do Ed se separou do Ed e agora tá com outro cara. E eles ficam forçando o relacionamento entre eles, e o namorado atual dela participa, ele é um cara bem legal, aliás. E rola beijo, fica meio forçado essa parte do relacionamento com ela. Apesar de tentar ser diferenciado, eles tentam fazer um par romântico diferente, mas não ficou tão legal. E aí no final tem essa parada de transformar o Venom em um heróizinho, e no final... não vou dizer como termina, né? Então, o início do filme é bem meh, o meio é sensacional, e o final tá pro gasto. É legal ver a porradaria. Apesar de que eu tenho que comentar isso. Tem a porradaria no final. Tem uma hora em que os simbiontes tentam um consumir o outro. Então fica o Venom com o Ed e o outro simbionte com o outro cara caindo na porrada. Só que tem uma hora que eles começam a lutar tanto e subindo assim, e os hospedeiros ficam no chão e os simbiontes começam a sair e cair na porrada entre si. Então fica uma luta de gosmas só com caras, dentes e língua. E é nessa hora que tem uma câmera lenta mostrando justamente a porradaria dos simbiontes, um tentando engolir o outro e um tentando matar o hospedeiro do outro. E cara, é a melhor luta do filme. Até porque meio que só tem essa, né, luta mesmo. Então, no geral, Venom é um filme que me surpreendeu porque eu não esperava nada, mas ele não é perfeito. O início e o final dele são ruins e o fim é bom. Então, se o início é 4 e o final é 6 e o meio é 9, fica uma média de 6, né? Então, o filme é 6,5, quase 7. Vale a pena pelo meio, porque eles fizeram o Venom bom. Eles conseguiram fazer um Venom convincente que respeita o dos quadrinhos e que realmente não é um herói. Só que no final ele acaba... Então, vale a pena. No geral, é um filme maneiro. Não é sensacional, não é ótimo, mas é bom. Um adendo que eu tenho que fazer, porque eu não comentei na gravação, mas vou comentar agora, é sobre os efeitos especiais do filme. O filme tem efeitos práticos sensacionais, tipo cercas quebrando, carros batendo, fogo. Tem uma parte do filme que tem um fogo azul absurdamente incrível. E eu acho que é efeito prático, não sei como eles fizeram isso, mas ficou muito bom. E agora, sobre os efeitos do Venom em si. Cara, no início do filme... os efeitos da gosma crescendo assim nos braços e pernas do pessoal, eu não sei como eu vou explicar isso, mas me pareceu que tava numa camada acima do filme. Tipo, o filme todo tá rolando numa camada e os efeitos do Venom e dos simbiontes e tal rolam em uma camada acima, então ficou esquisito. Mas a partir do momento em que o Ed começa a realmente agir como o Venom, aí fica bom, fica sensacional.
e não dá pra diferenciar, então os efeitos ficam bons. Mas eu não sei por que diabos eu tive essa impressão no início de que tá uma camada acima. Provavelmente você não vai conseguir entender isso, mas é muito bom. Principalmente tem uma parte que tem um ângulo que tem uma câmera que rotaciona os personagens e o simbionte rotaciona direitinho e fica desfocado, então a interação com o resto do filme ficou maravilhosa. E se é conectado ao MCU, eles não dizem que não e não dizem que sim. Eles deixam gancho para que tenha conexão e deixam gancho para também que não tenha. Apesar de que tem 2 cenas pós-crédito e uma delas já deixa gancho para uma possível continuação e a outra deixa gancho para um outro filme que está em produção da Sony. Bom, essas foram minhas impressões de Venom. Eu vejo vocês no próximo vídeo e falou!